Seja muito bem-vindo a esse podcast Papo de Comadre. Hoje eu tenho uma convidada muito especial, Joana A.S. A Joana é uma das criadoras que está dentro do site, que faz parte do site Tangará.360. E hoje ela está aqui para que a gente possa conversar um pouco mais sobre o trabalho dela. E quem é a Joana? A Joana é formada em designer de moda, tem uma graduação em especialização de gestão de novos negócios, tem curso em aquarela, gosto muito de aquarela, quero aprender a pintar em aquarela ainda, é, pesquisa e tendências de comportamento, e desenho também. E seja muito bem-vinda, Joana, ao nosso podcast Papo de Comadre. Obrigada, Conte, obrigada pelo convite. conte para nós um pouquinho quem é a Joana. Bom, então, acho que tu já falou um pouquinho da parte mais profissional, né? Vou falar um pouquinho da parte pessoal, mas que acaba, acho que também se refletindo muito no meu trabalho do ateliê também. Faz parte, né? É um reflexo ali meu também. Então, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estar em contato com a natureza. Acho que é uma grande fonte de inspiração para mim, pessoal e para o trabalho. Gosto muito do fazer manual, então também tem a ver com o meu trabalho, né? Mas acho que na forma ali pessoal entra também uma paixão grande que eu tenho por cozinhar. Então, gosto muito de cozinhar para a família, para os amigos. Gosto muito de praticar exercícios físicos, se possível, né? Na natureza, na praia. E gosto muito de estudar sobre espiritualidade também. Enfim, como eu falei, né, tá em momentos com família, com os amigos, se possível, né, com esse contato na natureza, que é algo que Que legal. Normalmente as pessoas que têm esse contato com a natureza, que buscam esse contato com a natureza, que tem esse interesse, acabam se conectando mais tem uma espiritualidade mais ativa, né? Eu acho que a natureza e a espiritualidade a natureza acaba sendo um caminho para a espiritualidade mais ativa. Fico muito é feliz de você ter verdade. aceito o convite e de estar aqui com a gente nesse papo de comadre. E muito obrigada pelo lenço que você me mandou, muito gostoso, um toque maravilhoso. No vídeo que eu fiz, que já está lá no canal do YouTube, que quem não assistiu pode ir lá assistir ainda, onde eu explico como usar lenços, eu ainda comentei que o seu lenço tem um toque muito mais gostoso do que os lenços que eu tenho da Chanel de seda, porque realmente é muito. Conta para nós o segredo, que tecido você usa para fazer aquele lenço? Então, justamente para valorizar, né, todo esse trabalho artesanal e natural das estamparias e como um dos valores do meu trabalho, do ateliê, eu utilizo tecidos que eles têm um selo, um certificado de sustentabilidade. Então, eles são produzidos com uma tecnologia super avançada, assim, super legal, e eles têm essa premissa, né, de ter certificados, enfim, de ser uma produção com menor impacto. Então, a maioria dos tecidos que eu utilizo, eles são uma viscose, que chama Viscose Covero. Ela é patenteada, é uma empresa europeia que desenvolveu essa técnica, mas é produzido aqui no Brasil. Então é super incrível, assim, ela é super tecnológica e realmente são tecidos que eles são um toque super macio para a pele, tem um caimento realmente bem parecido com a seda. Ele é um crepe de viscose, assim, sendo bem específica, né? Então essa viscose é super legal, porque comparado com a viscose comum, ela utiliza 50% menos de água, ela existe toda uma tecnologia para fazer o fio, né, que não utiliza tantos produtos químicos nocivos, então ela tem realmente esse menor impacto e acaba tendo um resultado super legal, ela tem propriedades antibactericidas, é um tecido que realmente deixa a pele transpirar, então ele promove também um bem-estar. É legal, porque a viscose, na verdade, apesar de não ser um tecido sintético,
O Uhum. processo produtivo da viscose normal é extremamente poluente, assim, na lista dos tecidos sustentáveis ela não está no top 10, mas no caso desse que você utiliza é um novo processo, um processo mais limpo para a produção da viscose. Isso, é um processo mais limpo, desde a plantação das árvores, porque a viscose, ela vem justamente da celulose, então, muitas vezes utiliza eucalipto, é uma fonte, assim, bem comum, né, para produzir a viscose. Então, essa viscose ecovero, esse selo ecovero, ele tem a preocupação desde a plantação das florestas ali de eucalipto. Então, é uma plantação sustentável, com monitoramento, enfim, é bem sério, assim, todo o processo. Então, dedicação para formar essa massa dessa celulose e aí sim fazer o fio do tecido. Então, durante todo esse processo é feito com esse impacto bem menor que a viscose, que é uma fibra artificial, né, na verdade. Ela continua sendo uma Sim, fibra artificial, sim. mas ela vem de uma fonte natural que é a celulose, né? Para quem não sabe o que é esse selo, é, lá no canal do YouTube eu fiz um vídeo explicando os selos que validam a sustentabilidade de tecido e da produção. E esse é um selo que garante que a árvore que foi utilizada, de onde foi extraída a matéria-prima, não é de desmatamento, mas sim de reflorestamento. Então, que a floresta foi preservada na produção desse tecido. Uhum. Conta para nós, porque além de você usar esse tecido, que é um tecido mais sustentável, processo mais limpo, você usa tingimento botânico. Você não usa Sim. Uhum. tingimento industrializado, artificial. Explica para nós o que é um tingimento botânico. Então, existem duas técnicas, assim, nessa área, né, de tingimentos naturais e tingimentos botânicos. Existe o tingimento natural, que aí a gente extrai a cor daquela planta e faz tipo um chá e aí insere o tecido, e então fica um tecido de cor lisa. E o processo que eu faço aqui, às vezes eu até misturo aqui no ateliê a estampa com o tingimento natural. Mas o foco, né, principal aqui do ateliê é a estamparia botânica, ou estamparia natural. Então fica um resultado diferente, né? Eu realmente faço a criação da estampa, então a gente consegue ver no tecido as cores naturais daquela planta e o formato também. Então, onde eu colocar a planta em cima do tecido que vai ser estampado é onde vai ficar, né? Não sei se dá para ver aqui um pouquinho, mas enfim, Aham. depois, no Tangará as pessoas podem pesquisar, podem olhar um pouquinho melhor as estampas, e aí fica um resultado incrível, assim, e fica super único, porque cada peça eu faço uma por uma, então cada peça, por mais que eu utilize as mesmas matérias-primas, o mesmo processo, o mesmo tecido, cada peça, por ser feito à mão, né, super artesanal, ela fica diferente uma da outra. E aí eu utilizo várias matérias-primas, assim, existe toda uma parte no ateliê de pesquisa, né, porque não são todas as plantas que têm esse potencial de extrair uma tinta natural, esse potencial tintório. Então, é feito uma pesquisa com testes, até para entender, né, a solidez da cor, para depois, quando a pessoa for usar a peça, for lavar, ter uma durabilidade daquela cor, daquele brilho, que a cor natural tem um brilho, assim, super bonito, uma intensidade de cor bonita. Então, tem todo esse trabalho de pesquisa e algumas matérias-primas que eu utilizo, algumas eu compro e algumas eu mesma pego, assim, faço uma colheita, né, escolho. Então, eu utilizo matérias-primas como casca de cebola, que eu busco em supermercados, em feiras, Legal. porque essa parte é super legal. Eles, para colocar o produto à venda, eles tiram, né, o excesso de casca da cebola e juntam e colocam no lixo, assim, vai para o lixo orgânico. Então, eu tenho parceria com alguns lugares que eles já sabem que eu vou lá buscar as cascas de cebola
para fazer as estampas. E é uma planta que tem um potencial tintório incrível, assim, fica lindo E as as cores. duas, tanto a roxa Ela dá- quanto a amarela? Eu utilizo mais a amarela ali, ou laranja, assim, também. A roxa, na verdade, até no tingimento natural e na estamparia botânica, ela não fica roxa, ela fica mais amarela. Sério? Eu já ia pedir para ti, É. você consegue fazer para mim uma encharpe, alguma coisa roxa, porque eu adoro roxo. Aham. O Engraçado. pau-brasil dá pra fazer o pau-brasil, ele é uma planta, ele é bem, é uma serragem, né, da madeira, na verdade, então ele consegue, muitas vezes, ele é sensível ao pH, então tu pode ir de um rosa até um roxo. O Que pau-brasil dá pra fazer roxo, legal! Eu bem pensei que bonito. pau-brasil só era vermelho, só aquele vermelho ocre que a gente vê que os índios usavam. Eu pensei que era só aquilo. Aham. É, ele vai de rosas, vermelhos, assim, às vezes até alguma coisa de laranja, e ele vai para um roxo também. Ah, eu vou te encomendar qualquer coisa de pau-brasil. Tá, combinado. Você sabe que pau-brasil aqui na França não é conhecido como pau-brasil, é conhecido como Pernambuco. Olha, não sabia. É, Legal. as pessoas falaram para É. mim, começaram a perguntar para mim, o Brasil é muito, importa muito Pernambuco. Eu falei, Pernambuco? Pernambuco? Aí eu fui procurar na internet que queria ser bendito dessa área, Pernambuco. Sim, o que que é daí? Aí que eu fui descobrir que é pau-brasil. Que legal! Uhum. E quando eu recebi o lenço, você teve a delicadeza de mandar a flor que você, a florzinha, sabe que eu guardo na minha agenda, né? A florzinha seca que você usou para fazer o lenço. Achei isso muito legal, muito delicado. E o Sim. cheiro do lenço também é diferente, assim, não tem aquele cheiro forte da pintura, né? Do químico, né? A gente sente que tem. E falando um pouco da espiritualidade, né? As pessoas perguntam muito para mim assim, Uhum. ah, Maria, você não tem medo de comprar em brechó, isso e aquilo? Eu falo para elas, não. E assim, quando eu recebi o teu lenço, assim, com a florzinha que você usou para fazer a pintura botânica, nossa, um toque, uma leveza muito gostosa mesmo. E hoje, Uhum. o que mais que o ateliê faz? Você me mandou um lenço, mas eu tô vendo que você tá aí com uma outra blusa também também feita pelo ateliê. Que outras peças você tem no ateliê? Então, eu faço também. Agora eu tô vestindo um kimono. Até esse kimono é uma peça nova, assim, é uma composição da viscose, com um pouquinho de seda, tem 25% de seda. Então, eu também faço experimentos, assim, com outras composições de tecido, né? A seda, ela dá um brilho super legal também, para a cor natural. Então, já tem umas peças diferentes que vão vir por aí. Então, eu faço muito kimono, tem vestidos também, blusas, calças, saia pariô, que é aquela que a gente transpassa, né? Uhum. Então, são peças, assim, são bem fáceis de usar, muitas têm amarração, os vestidos eu gosto de fazer sempre uma faixa avulsa que a pessoa pode amarrar ou não, então ela pode marcar cintura ou não. São peças bem confortáveis, assim, tem essa premissa de gerar um bem-estar, de realmente ser uma peça leve que pode te acompanhar o dia todo, assim. É. E o lenço, por exemplo, ele é bem leve, assim, né? Então, quem mora em região quente pode usar como cinto o formato que você fez. Eu fiz um laço nele, assim, né? Eu coloquei uma blusa social e fiz um laço, coloquei no pescoço, mas dá para colocar numa bolsa, dá para colocar como cinto, dá para colocar no cabelo. É um lenço, assim, não é um tecido pesado, é um tecido bem leve. E um É, kimono como esse que você está usando é uma terceira peça muito legal para as pessoas que precisam alongar o corpo, né? Tem mais pessoas que têm o tipo O, por exemplo, ou tipo pera, que são uhum, pessoas que precisam usar uma terceira peça para alongar o corpo. E se as super. pessoas Hum. quiserem conhecer o teu trabalho mais em detalhe, você já falou, mas é só ir lá na Tangará.360. Quem estiver assistindo a gente no YouTube, vai estar na Uhum. descrição do vídeo no YouTube. Quem estiver assistindo a gente no Spotify, dá uma corridinha lá no YouTube se quiser clicar diretamente no link. E o ateliê da Joana está lá como uma das marcas que participam do Tangará. E
E vocês podem dar uma olhada no que tem de peças que possam interessar ou não, e ver o trabalho da Joana muito mais em detalhes. Uhum, E o importante disso tudo, né, a sua marca é uma marca que, além de ter todo esse processo manual, único, porque a pessoa vai comprar uma peça única, porque você está fazendo ali um tingimento que cada peça é uma obra de arte, né? Você sim. utiliza a sua parte artística de aquarela, de pintura para fazer isso, e não são Uhum, absurdamente caros, né, gente? Eu tive olhando as peças que você tem lá, as coisas são acessíveis, né? E é uhum, um trabalho único, né? uhum. E eu queria saber de você, da onde surgiu a ideia de fazer isso, de fazer essa pintura botânica, de ter uma marca tão preocupada com a sustentabilidade, com o saber fazer, né? Porque você foi pesquisar, você foi aprender a pintura botânica, ou a pintura natural, como você explicou para nós a diferença entre as duas. De onde Uhum. surgiu essa tua necessidade, essa tua ideia de criar essa marca? Bom, eu lembro que eu estava trabalhando numa empresa com pesquisa de tendências, numa empresa bem grande de moda, assim, e eu já estava há uns anos lá, e eu estava sentindo falta de me conectar com a moda de uma outra forma. E sentindo falta também de me dedicar um pouco a algum trabalho manual, que eu tinha deixado um pouquinho de lado, até pela correria de trabalho e tudo mais. Então, eu lembro que eu fiz um curso, eu moro em Porto Alegre, fui fazer um curso em São Paulo de tingimento natural, até então, isso já faz uns 6 anos, até então eu não tinha escutado muito falar sobre essa técnica. Fiz o curso e fiquei apaixonada, assim, achei incrível utilizar, né, plantas, e pigmentos naturais para dar cor aos tecidos, às roupas. Na verdade, é como o ser humano começou a atingir, né, de forma ali milenar, e como existem muitos povos ainda que tem no Peru, no México, a gente vê muito o artesanato, até no Brasil também, né, o artesanato que usa pigmentos naturais para atingir tecidos e fibras. Então, é uma conexão, assim, com o ancestral também. E aquilo me impactou muito, eu comecei a estudar, fazer testes em casa. Aí, depois de um ano, mais ou menos, eu resolvi sair da empresa que eu estava, eu senti que era um momento que meu ciclo estava se encerrando por ali, e tinha muita vontade de empreender. E estava com essa questão do tingimento natural, já estava também estudando estamparia botânica, e eu comecei a pensar o que eu poderia fazer para juntar essa minha vontade de empreender com esses meus conhecimentos aí que eu estava iniciando, né, de tingimento, estamparia natural. E aí comecei, na verdade, o ateliê começou, era um espaço fora da minha casa, onde eu dava aulas e dava cursos, era muito mais um espaço de workshops. Até vinham outras pessoas que davam cursos de outras técnicas manuais. Então, a minha ideia inicial era um espaço de convivência, de cursos, e eu fazia o serviço de tingimento natural para pequenas marcas. Então, marcas também com esse valor, né, de ser sustentável, de ter um menor impacto. Foi aí que começou, assim, que eu peguei também bastante experiência de colocar a mão na massa, assim, e aprender bem a Uhum. técnica. E desenvolver a minha própria técnica, né? Porque existem várias formas também de fazer esse processo. Liberar a tua E aí, criatividade, né? Porque do que você explicou é um processo criativo ao mesmo tempo. total, com certeza. É a técnica e a intuição, assim, acho que é bem a junção dessas duas palavras. E aí veio a pandemia, e aí eu também fiquei com algumas incertezas, né? Acho que todo mundo, Todo né? mundo. O mundo todo. E questionando também algumas coisas, e eu já tinha, assim, dentro de mim uma intuição e um desejo muito forte de criar um produto, de usar essas técnicas para vender um produto final mesmo. E acho que a pandemia, então, como eu saí desse lugar que eu estava, fora de casa, eu resolvi pensar, bom, como que eu posso me reinventar? Então eu decidi, ou eu estava indo para a questão, para o lado de cursos, de repente fazer um curso online e continuar esse serviço de tingimento, para terceiros, né? Ou eu ia para focar no meu produto, né? Então eu ia desenvolver o produto, que é o que eu faço agora,
acabei escolhendo, né, o caminho da peça final, então faço a criação, o design das peças, a estamparia, e aí tem uma costureira, uma modelista que fazem, né, cada uma ali faz o seu papel. Então, foi bem nesse momento que eu acabei deixando de lado a função, a questão ali de cursos, workshops, e fui decidir ir para o produto. Aí comecei a desenvolver, comecei a fazer as peças, a desenvolver as estampas, e comecei a colocar na internet, em sites, enfim, e desde então venho trabalhando daí focada nas peças com a estamparia Que legal. botânica. A pandemia, acho que deu um chacoalhão em todo mundo, mas o legal é que ela abriu o virtual de uma forma muito mais acessível para todo mundo, né? Uhum. Então, você está no Rio Grande do Sul, mas não importa quem, eu aqui de Paris, posso comprar suas peças, entendeu? Então, Sim. acho que isso é muito legal, essa oportunidade de você poder vender para o mundo inteiro e estando aí, produzindo aí, isso é muito legal. Então, não importa Hum. em que lugar do país você está, do Brasil, você pode encomendar lá no site e ter a marca. Que Exato. legal, que legal. E é interessante que você estava numa marca e eu passei pelo mesmo processo, né? O mundo da moda mesmo é maçante. Chega um momento que você cansa daquilo e você diz, não, mas eu quero fazer de uma forma diferente. Eu quero Bem isso. tentar construir uma moda de uma forma diferente. Uhum. E esse resgate da ancestralidade, eu acho que é uma coisa importante para a moda sustentável, né? A gente foi muito para o industrial, a gente perdeu muito saber fazer e agora a gente está buscando esse saber fazer e valorizando esse trabalho manual de novo, esse trabalho de uma peça única, de um saber fazer, do criador poder expressar a sua criatividade naquela peça que ele está montando para você. Muito legal. Exato. E muito corajoso da sua parte, né? Porque criar um produto físico não é fácil. Você Não tem é que receber fácil. o tecido, você tem toda a parte da criação, aí você tem o seu estoque, aí você tem que entregar, gerenciar os pedidos. É um processo, assim, É bem, bem intenso. bem intenso. Eu imagino que Bem a intenso, parte é. a parte de criar o tecido deve ser uma coisa muito gostosa para você, né? Porque é algo que você gosta, mas tem toda outra Sim. parte também. Você tem mais gente que te ajuda na gestão da empresa ou você faz tudo sozinha? Eu faço tudo sozinha, assim, basicamente. Sim, a gestão Que toda eu faço sozinha. coragem! E aí a parte, né, Parabéns! da história, obrigada. E aí tem uma minha costureira que ela faz o corte e a costura das peças, e a modelista, né, faz as modelagens. E às vezes eu também me meto a fazer a modelagem, né, porque eu acabo entendendo também um pouquinho para passar o que eu quero para ela, né. Mas, claro que ela faz o trabalho, ela é a técnica dessa área, né, ela que sabe muito mais do que eu. Que Mas, legal! enfim, eu acabo fazendo a maioria, né? Tomo conta ali da maioria das coisas e acho que assim, com o tempo eu tô focando bastante em crescer, em desenvolver mais o meu trabalho, e daí acho que eu vou ter que ter mais uma pessoa para me ajudar. Olha, gente, só por essa coragem de gerenciar tudo sozinha, de começar na cara e na coragem assim, a Jana já merece 5 estrelinhas aqui no Spotify, para que o Spotify, quem está no YouTube, dê o seu like, para que as plataformas entendam que esse podcast é um podcast que traz conteúdo de valor para as pessoas. Uhum. Sim, e é muito É, legal tu abrir esse espaço, né? Justamente para pequenas marcas, enfim, para todo esse trabalho artesanal, que eu acho que está crescendo no Brasil e no mundo, né? Mas acho que tem muitas pessoas que ainda não entendem ou não valorizam, enfim. Então é super legal ter esse espaço para divulgar, para mostrar, né? eu acho que as pessoas não entendem o que que é. Por exemplo, quando a gente fala, é um tecido certificado, mas certificado em quê? Eu faço um tingimento botânico, mas o que que é um tingimento botânico? As pessoas não sabem. As Uhum. pessoas se acostumaram a pagar muito barato Sim. por coisas de baixa qualidade, então quando a gente pega um produto como o teu, a gente vê que se as pessoas forem lá e comprarem e receberem um produto seu, elas vão ver o nível da qualidade do teu produto, que não é o que você compra normalmente numa loja, não tem nem comparação.
E sim. a gente perdeu muito esse saber fazer, né? A gente se desacostumou a valorizar os artesãos, como você e outras pessoas. Uhum, E um dos valores que eu trago muito para o canal é divulgar esse saber fazer, né? A gente não pode deixar esse saber fazer morrer, a gente tem que valorizar. Então, em vez de você ir lá comprar um lenço baratinho numa loja, economiza mais um pouco e compra. E assim, o teu produto não é absurdamente caro, sabe? uhum, A pessoa pode comprar um produto teu, sustentável, único, é, num preço acessível. uhum, sim. Eu queria te convidar para terminar esse podcast. Eu sempre pergunto para as pessoas qual é a mensagem que você quer deixar para o público, para motivar o público a continuar comprando de uma forma sustentável e valorizando o trabalho seu e de outras pessoas como você que estão aí tentando, trabalhando para fazer uma moda diferente do que a gente tem visto nos últimos 20 anos. Sim. Bom, acho que meu recado, então, seria muito de ter um momento, assim, de convidar as pessoas a terem um momento de reflexão, né? Acho que é muito interessante a gente refletir o nosso impacto no mundo, né? Não de uma forma negativa, porque não com culpa, nem nada assim, porque óbvio que a gente precisa de coisas para viver e gostamos de coisas e isso também é sustentável, né? Ter lucro, fazer o dinheiro circular, ganhar dinheiro, enfim. Tudo isso é prosperidade, né? Mas convido, então, as pessoas a ter esse momento de reflexão, justamente, assim, até um pouco do que tu falou, de entender de onde vêm as coisas, né? Porque às vezes a gente vê ali a peça pronta e não, até uma peça de um fast fashion, por exemplo, teve todo um envolvimento de muitas pessoas naquele processo, né? Desde o tecido, então, parar e pensar, nossa, a construção de um tecido, ela é super complexa. Então, vem desde lá da plantação, do algodão, no caso ali da viscose, né, cover, que a gente falou, de uma floresta mais sustentável, então uma preocupação ainda, né, de uma sustentabilidade ali numa fabricação de matéria-prima e tal. Então, justamente refletir, assim, voltar um passinho para trás e refletir, nossa, então, para fazer esse produto, todos os passos que foram feitos, né? E eu acho que pensando em todos esses passos, assim, voltando um pouquinho para trás, que a gente se dá conta do trabalho, da complexidade que é fazer roupas, seja até um fast fashion, seja um artesão, uma pequena empresa. É uma área super complexa, né? A moda, assim, fazer uma roupa é um processo longo, é um processo pensado, intenso, né? Essa palavra acho que é bem importante. Então, realmente para as pessoas valorizarem, assim, e acho que valorizar ainda mais quem está indo fora da curva, né? Acho que tem esse movimento bem forte e muitas marcas grandes também estão preocupadas, né, com a sustentabilidade, estão se preocupando mais, as pessoas estão cobrando dessas marcas também uma posição, e então acho que a gente tem um grande poder nas mãos, né? A gente somos todos consumidores. Então, a gente existe e a gente consome, a gente já nasce sendo um consumidor, né? Praticamente, Sim. assim. Então, então não só para moda, né? Mas para tudo, a gente tem esse poder de escolha. Então, é interessante da gente prestar atenção no que a gente está escolhendo, né? Não é ficar com algo negativo e talvez uma coisa, né, levar para um extremo. Mas acho que é interessante procurar saber quem que faz as roupas, como é que é o processo, como é que aquela marca trata as pessoas que fazem aquela roupa, né? Não só o meio ambiente, mas sustentabilidade Sim, está ligado também a como tu paga as pessoas, se tu paga de uma forma justa, se elas têm condições de trabalho. Enfim, esses tópicos todos estão sendo bem discutidos, né? Eu vejo, assim, na internet, por tudo, mas eu acho que é um papel nosso realmente usar esse nosso poder de, como consumidores, escolher que peças eu vou consumir. E acho que, por exemplo, tu faz um trabalho incrível também nisso, assim, de contar para as pessoas a história das peças, né? Então, que existe realmente um trabalho por trás, um tempo dedicado de pesquisa. Então, acho que isso é super importante.
Falei bastante Obrigada. coisa, mas enfim. Mas está muito boa a sua resposta. E eu acredito e concordo com tudo que você falou, porque às vezes as pessoas pensam assim: ah, eu estou no final da cadeia. Quando eu comprei a Uhum. roupa, tudo já foi feito. Só que as pessoas esquecem que a indústria, não importa qual, pode ser da moda, pode ser do telefone, da panela que você vai comprar para sua casa. Eles vão Uhum. analisar como o consumidor consumiu as coleções anteriores para decidir como eles vão fazer as novas coleções. Qual tecido, qual cor, o Exato. que vendeu mais? Foi em poliéster? Foi em algodão? Foi em viscose? Ah, foi em algodão. Ah, então as pessoas estão comprando mais algodão, então vamos fazer mais coisas em algodão. Porque como você falou, a indústria precisa ganhar dinheiro. A gente não pode fazer, Uhum. a gente não pode acreditar no mundo cor-de-rosa. As pessoas precisam, a Claro. empresa precisa ganhar dinheiro, precisa ter dinheiro para poder pagar bem as pessoas, para ter uma boa infraestrutura, isso é necessário. Só Sim. que Uhum. o que as pessoas esquecem é que o ato de comprar não é o final da cadeia, é o começo da cadeia. Porque é Uhum. esse ato de comprar que vai definir a nova coleção. Mesmo que eles Uhum. tragam tendência, a matéria-prima, que é a base para você ter uma peça de qualidade, porque, gente, nada adianta você ter uma peça que tem até um corte legal, mas o tecido não é bom. Então as pessoas pensam que elas estão no final da cadeia, mas elas não estão no final da cadeia, elas estão no começo da cadeia. Porque a nossa atitude hoje vai definir o que a indústria da moda vai planejar, vai produzir para o ano seguinte, para o verão seguinte, para o inverno seguinte, para a próxima coleção. E uma outra coisa que você falou que Exato. eu acredito muito que o conhecimento é libertador. Saber quais são os selos, saber de onde veio, saber como se vestir. Às vezes as pessoas compram coisas que ficam dentro do guarda-roupa e elas nunca usaram. Peça cara, eu sempre falo isso, não é a peça, não é uma peça que você, por exemplo, comprou é, um lenço seu, uma peça sua única, e você usa Uhum. isso muito. Isso não é uma peça cara. Cara é você ir lá comprar uma blusinha e deixar no seu guarda-roupa ou usar uma única vez. Isso é uma peça cara. Então, Exato. É. essa consciência é muito importante. Eu acho que ter conhecimento é libertador. Saber Verdade. como as coisas são feitas e saber aquilo que é essencial. Eu agradeço muito o seu Uhum. tempo, Concordo muito. agradeço muito você estar aqui. Parabéns pelo trabalho, verdade, Joana, é um trabalho lindo. Espero que você continue fazendo, que dê muito certo para você. No que eu puder sempre divulgar o teu trabalho e patrocinar, estaremos juntas para tentar construir uma moda mais sustentável e durável para as pessoas. Eu agradeço todo mundo que escutou a gente até aqui. Deixe seus comentários. Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer para a Joana, quem estiver lá no YouTube, pode deixar os comentários lá. Se tiver alguma coisa, eu peço para a Joana dar uma passadinha lá e responder. Se vocês quiserem saber mais alguma coisa sobre o tingimento botânico, sobre a viscose, alguma coisa mais técnica, vocês deixam a pergunta Uhum. aqui. Eu tenho certeza que a Joana vai tirar um tempinho para responder vocês. Muito obrigada por todo mundo que escutou a gente até Uhum. aqui. E até o próximo Papo de Comadre. Um beijo grande. Tchau!